Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 339. No Cantor Cristão, hino de número 339. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Vamos cantar 339 no Cantor Cristão. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos verem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Todos podem se assentar, amados irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana que Ele nos concedeu, com vida, com saúde. Deus livrando os irmãos aqui da igreja, da pandemia física, da pandemia espiritual também. Que Deus continue a guardar e sustentar a obra do Senhor aqui. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, é sempre uma alegria tão grande estarmos aqui novamente, Senhor. É bom amanhecer o domingo e o primeiro dia da semana dedicarmos ao Teu trabalho, à Tua obra, ao culto ao Senhor, ainda mais do que nos outros dias da semana. Porque nos dias da semana também cultuamos ao Senhor, pessoalmente, em família, vivendo na Tua presença e comunhão. Mas no domingo, Senhor, é um dia tão especial, porque podemos com outros irmãos nos reunirmos na Tua casa de oração. É um prazer tão grande, porque já prenuncia o lar no céu. Aqui temos irmãos que vieram de Colombo, aqui temos irmãos que vieram de Campina Grande do Sul, de Piraquara, de Pinhais, de Curitiba, de outras partes, daqui mesmo. Cada um chegou até aqui, Senhor, o que nós chamamos de casa de oração, casa do Senhor. E um dia também de todas as partes do mundo, da África, da Oceania, da Europa, da Ásia, da América, de todos os continentes. Pessoas estarão para sempre no lar celestial, a nossa morada eterna. De modo que é um prazer aqui estarmos, Senhor.
E é um prazer também ouvirmos a Tua palavra, porque somente ela nos alimenta. Somente a Tua palavra sacia a nossa sede espiritual. Todas as pessoas sentem sede. Sede espiritual, sede de ouvir a Tua palavra. E aqueles que não a ouvem, aqueles que não se alimentam do Senhor, vão procurar saciar a sede e a fome espiritual com aquilo que não pode satisfazer. Como o filho pródigo, longe da casa paternal, procurava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Quantas pessoas procurando saciar a sede espiritual, quantas pessoas procurando saciar a fome espiritual, o vazio espiritual, com situações, ó Deus, com coisas que não podem satisfazer, com vícios, em ambientes, em prazeres que são passageiros, são temporários e não trazem paz perfeita, perene e eterna. Agradecemos então por esse privilégio e pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando aos nossos corações. Possamos todos ouvir com atenção, com alegria e colocarmos em prática em cada momento das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem livrado a Tua igreja da pandemia, da doença, do coronavírus, mas também livra a Tua igreja, Senhor, da dormência espiritual, do esfriamento espiritual. Ó Senhor amado, ajuda aqueles irmãos que não estão aqui conosco, para que possam também aqui estar e louvarmos juntos ao Senhor, e ninguém esfria espiritualmente, ninguém se descuide, ó Deus, da comunhão e da participação aqui na Tua casa de oração. Oramos, ó Deus, que o Senhor abençoe também todos os missionários apoiados pela Tua igreja, em várias partes do Brasil, em várias partes do mundo. Fortalece, sustenta a todos, e como o Senhor Jesus nos ensinou, oramos ao Senhor, o Senhor da seara, que envie mais ceifeiros para a seara. Os campos estão brancos para a ceifa, os campos estão lourejando para a ceifa, e há muito trigo ainda a ser recolhido, mas são poucos os ceifeiros, Senhor. Então desperta, anima, fortalece, porque quando a noite vier, não será mais possível trabalhar. Então abençoa-nos neste dia, tudo que fizermos seja para a Tua glória, Senhor, para que o Senhor seja glorificado, engrandecido, o Senhor seja louvado na vida de todos nós, Teus filhos. Oramos, pedimos e também agradecemos ao Senhor pelo tio do irmão Evandro, que esteve hospitalizado lá em Ponta Grossa. Mesmo ele sendo dono de hospital, passou também por uma difícil experiência, mas graças ao Senhor, o Senhor está prolongando a vida dele, que ele também possa ter um encontro com o Senhor. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar e convidamos nosso amado irmão Júnior para a primeira participação, louvando ao Senhor nesse momento. Já a vez mil entoam seu louvor, luz vem encher o mundo de alegria, bem de manhã contigo estou, Senhor, bem de manhã desperta a natureza, dá seu louvor em muda adoração. Só com fervor eu busco mais pureza, eu venho a Ti, ó Deus em
ti, Senhor. Agradecemos nosso amado irmão Jundi pela participação com esse hino, que na primeira estrofe diz: já as aves mil entoam teu louvor. Essa semana passamos por uma experiência, puxa, que tão triste. Contei para a Larissa, ela falou: por que me contou? Mas eu vou contar para os irmãos. Tinha um casal de Pica-Pau que morava aqui na cidade, e todos os dias aquela alegria, aquele prazer, cantando. Vinham aqui em casa, nós temos um abacateiro carregado ali na frente, eles vinham cantar e comer abacate e tudo mais. Um dia, irmão Hugo e os demais irmãos estavam lá tomando café lá embaixo, e foi colocado um vidro novo lá na cantina, e o Pica-Pau não viu, entrou, atravessou e bateu no vidro, morreu na hora. Eles tentaram ainda reanimar, não adiantou. Mas o triste foi depois, e nos dias seguintes, até hoje de manhã. O que ficou, não sei se é o marido ou a esposa, não sei qual deles ficou, mas voa chamando, mas que tristeza. Quando estamos juntos, vamos nos amar uns aos outros, vamos nos amar. Nunca sabemos quando vamos dizer adeus para os nossos queridos. Então, enquanto estamos aqui, vamos glorificar a Deus com uma vida consagrada, com amor pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos irmãos, mas principalmente pelo Senhor. Vamos ouvir um trio nesse momento, é o hino de número 175, no Cantor Cristão, 175, em aspiração. Queremos agradecer a vida dos nossos líderes dos jovens, irmão Álvaro, irmã Álida, irmão Ricardo Filho, irmão Eliseu. Todos os domingos eles chegam mais cedo, sabe para fazer o quê? Vão lá para uma sala lá embaixo para orar pelos jovens. Alguns jovens poderiam estar aqui, nem todos têm risco de contaminação, alguma coisa, nem todos. Temos orado com cuidado pelos nossos jovens, que Deus abençoe, que eles possam se fortalecer no Senhor. Ore pelos jovens você também, para que não se descuide. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis no mundo, meus irmãos amados, em que os jovens não querem mais nada, não querem saber de mais nada, nem mesmo de igreja. E muitos pais são os responsáveis por isso também, porque dão oportunidade para os filhos fazerem o que eles bem entendem. Não é assim. Um dia Deus vai cobrar de nós, os pais, pela liberdade excessiva que acabamos dando para os nossos filhos. Oremos então por todos eles. Vamos cantar. Pois as ondas
injusto e fraco sou. Ponho em ti a minha fé, sei que em ti seguro estou. Graça imensa em ti se achou, para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte tu de todo bem, dá-me sempre de beber. Confortar minha alma vem, queira sempre me valer. sei dizer, mas sinto em mim graça infinita a fluir. Jesus, seu sangue a me verteu, venceu por mim, ressurgiu, perdão sem fim me transformou. Meu coração louva a Deus. Há gozo e paz quando em Jesus
tempestade, o próprio mal, rugir feroz, ameaçar, a paz de Deus transborda em mim, vitória alcanço em meu Pai, vigio sempre em oração, a vinda espero do Rei, de dia a dia trabalhar, meu coração louva a Deus. Pecador, vem atender. É o hino que nosso amado irmão Álvaro tocou. Agradecemos, irmão Álvaro, pela participação. Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Palavra do nosso Deus que encontramos em Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Todos nós conhecemos muito bem a vida do nosso amado irmão Jó. Lá no passado, ele era o maior do Oriente. Era o maior latifundiário do Oriente. E Deus o abençoou em todos os sentidos. Na vida profissional, na vida financeira, na vida familiar também. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Mas é admirável o cuidado de Jó para com os seus filhos. Vamos ler a palavra do Senhor, Jó, capítulo 1, versículos 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente que estava ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes na casa, um num dia, outro no outro dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos irmãos, queridos amigos, estamos vivendo um tempo tão difícil sobre a humanidade, um tempo de grande rebeldia, um tempo de grande ataque à família. A família está sendo atacada de todos os lados, até mesmo de órgãos governamentais que eram para defender a família. Mas dos últimos anos para cá, até mesmo nas escolas, até mesmo nos órgãos governamentais e até mesmo nos órgãos mundiais, a família está sendo atacada, massacrada por essas situações que estamos vendo no mundo, contrárias à vontade do Senhor, à palavra do Senhor. E nós, como pais, devemos nos desincumbir da nossa responsabilidade. Os pais têm um grande dever. Pai não é só colocar o filho no mundo e agora se vire. Pai tem um grande dever. O pai tem uma grande responsabilidade.
Espero que todos nós, pais aqui, pais, avós, tenhamos estas responsabilidades diante de Deus, para que não venhamos incorrer no erro que alguns irmãos nossos do passado incorreram. E o erro deles arrastou seus filhos para o erro também. Por isso, precisamos olhar com mais atenção para a palavra de Deus e seguirmos a palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, ser pai é ser exemplo para os filhos. Em primeiro lugar, o pai deve ser um exemplo para os filhos, exemplo em tudo, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de cultuar ao Senhor. O pai deve ser exemplo. Infelizmente, o padrão de alguns pais é baixo demais. Infelizmente, a atitude de alguns pais é completamente contrária à palavra de Deus, até alguns que se dizem cristãos. Não poderia ser assim, porque muitos filhos hoje estão no erro por causa do erro dos pais. Os pais erraram, os pais agiram de maneira contrária à palavra de Deus, e hoje os filhos enveredaram porque viram o exemplo dentro de casa. Quantos pais têm um palavreado chulo, falam bobagem dentro de casa? Quantos pais, na hora que ficam nervosos, gritam, esperneiam, jogam panela e fazem... Eu vi isso já, eu já vi isso, infelizmente. O desprazer de ver isso dentro de casa, vaso voando, panela voando, palavras, e os filhos com os olhos arregalados, assustados com aquilo. O que os filhos estão vendo? O que eles estão aprendendo? É um padrão totalmente fora da palavra do Senhor. E essas crianças crescendo em ambientes assim, de xingamentos, de estupidez, de grosseria, que tipo de crianças serão? Crianças totalmente fora da vontade do Senhor. Nosso dever como pais cristãos é de sermos espirituais. Um proceder espiritual dentro de casa e fora de casa. Em todos os lugares, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, devemos ser espirituais, porque os nossos filhos estão olhando para nós. Estão observando a nossa atitude, a nossa reação. Eu ficava muito admirado e triste. Quando eu era criança, de repente eu ouvia meus pais comentando lá em casa, na nossa mesa, lá em Tagaçaba, uma mesa quadrada que o nosso pai fez, banquinhos que ele fez, nós estávamos lá sentados almoçando. Naquela época a comunicação era através de correspondência. Meu pai ia até Paranaguá, chegava com correspondências, de repente lendo: filho do pastor fulano se suicidou em São Paulo. Filho de pastor se suicidou? De repente um filho de pastor rebelde, e tantas situações. Eu ficava ouvindo, eu era menino, eu não conseguia entender. Conforme eu fui crescendo, eu fui observando a vida de algumas pessoas e comecei a ver que o que eles eram dentro da igreja não eram em casa. Temos uma irmã aqui na igreja, e quando ela estava fazendo o curso de preparação para o batismo, ela contou de tios dela que são pastores em outro estado. E ela falou assim: pastor, eu chamei a atenção dos meus tios, eles são pastores, mas eu chamei a atenção deles. E falei: tio, lá na igreja você é uma coisa, aqui em casa você é outra. Ele disse: lá na igreja eu sou pastor, aqui eu sou outra pessoa. Chegou a falar assim para ela. Pastores vivendo uma vida dupla, uma vida de hipocrisia. Já falei para os irmãos, 2 esposas de pastor aqui no gabinete pastoral, uma numa ocasião e outra em outra. Uma delas falou assim: pastor, eu não entendo o meu marido. Em casa ele é ela usou essa expressão: em casa ele é um cavalo, comigo, com os meus filhos. Entra no carro, desce na igreja, ele se transforma. É amor para cá, é amor para lá, é beijo daqui, abraço ali, todo mundo é irmão, e gosta de falar irmão, e ainda em casa é aquela hipocrisia. Entra no carro, desce em casa, volta a ser o cavalo de sempre. 2 esposas de pastor. O filho desses homens serão o que no futuro? Hipócritas, fingidos, porque vê o pai pregando uma coisa na igreja e vivendo outra coisa em casa. Pais, como nós temos a responsabilidade de fazermos tudo corretamente, de sermos um exemplo dentro de casa, para que os nossos filhos possam ver. Não, eu não só lembro do que meu pai falou, mas eu lembro do que o meu pai fez. Todos os domingos da pandemia eu pensava: o que meu pai faria? Ficaria em casa? Ele ficaria em casa? Não ficaria. Nem que ele viesse sozinho aqui, ele estaria aqui. Por isso eu vim aqui para louvar ao Senhor. Nosso pai era assim, e os que conheceram podem dizer: podia estar todo mundo indo para a esquerda,
Se ele soubesse que a direita era o certo, ele ia sozinho, mas ia para lá. Uma vez, íamos ao cemitério por ocasião do dia de finados, entregar folhetos ali. Estávamos lá na porta do cemitério entregando folhetos. Aí chegou o líder de uma seita por aí e fizeram lá aquela manifestação toda. E falou assim: Pastor João, somos todos irmãos, vem aqui dar a mão. Todo aquele mundaréu no cemitério olhando. O que você faria? O que você faria? Ele não foi. Não foi. Mas, irmãos, que testemunho foi aquilo? Que testemunho! O que aquele homem, líder dessa seita, queria? Queria fazer com que meu pai perdesse o testemunho, fosse lá, se mancomunasse com eles, louvando os mortos e falando com os mortos e cultuando os mortos. Ele não foi, porque nós estávamos lá para cultuar, levar a palavra de Deus, levar a vida e não para participar. Aquilo impactou a minha vida, não somente aquilo, mas muitas outras maneiras exemplares na vida do meu pai. Irmãos, vamos olhar para a palavra de Deus, porque o exemplo dos pais leva os filhos para o erro também. Em Gênesis capítulo 12, Abraão comete um grande erro. Gênesis capítulo 12, vamos ler para olhar para Gênesis capítulo 12, versículos 11 a 13. Mesmo um pai da fé pode infelizmente errar também. Não deveria, mas infelizmente erra. Por isso, mais ainda precisamos estar vigilantes. Você pode ser membro da igreja, mas infelizmente você está também sujeito a falhar. Satanás está nos cirandando a todo momento. Ele vai continuar cirandando você e eu enquanto estivermos aqui. Ele cirandou Abraão e infelizmente Abraão pecou, não uma vez, 2 vezes pelo menos, no mesmo erro, e outras vezes em outras ocasiões também. Gênesis capítulo 12, versículos 11 a 13, diz a palavra do Senhor. Gênesis 12, 11 a 13. E aconteceu que chegando a Abraão no Egito, ele, para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Que vergonha essa atitude de Abraão. Ele era o pai da fé. Isso deve incomodar o nosso coração, porque se o pai da fé errou, quem somos nós? Vamos tomar cuidado, vamos estar vigilantes. E não foi a única vez. De novo ele errou em Gênesis capítulo 20, versículo 1 e 2. No mesmo erro ele tropeçou. Gênesis capítulo 20, versículos 1 e 2. Vamos olhar com atenção, porque o exemplo arrasta, meus irmãos. Abraão desceu ao Egito e falou: É minha irmã. Não, não é minha esposa, é minha irmã. Mentiu. Depois em Gênesis capítulo 20, versículos 1 e 2. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar, agora na terra dos filisteus. E havendo Abraão dito de sua mulher, de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e a tomou, e tomou Sara como se fosse sua esposa. Errou uma vez no Egito, errou agora nas vizinhanças de novo. O Egito era vizinho, os filisteus eram vizinhos, estavam vendo essa situação, essa falha, essa covardia de Abraão, de dizer que Sara não era sua esposa, era apenas a sua irmã. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Papai, você tem mentido em casa? Toca o telefone. Filho, atende. Se for fulano, diga que eu não. Você tem mentido? Você que não é idoso, tem parado na vaga de idoso? Você que não tem deficiência, tem parado na vaga de deficiência? Temos nós sido exemplo para os nossos filhos em tudo? O exemplo arrasta. O que aconteceu com Isaac, o filho do casal? Caiu no mesmo erro. Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, versículo 7. Infelizmente, quando nós erramos, os nossos filhos estão vendo. Por isso precisamos uma vida autêntica e sincera. Que os nossos filhos nos vejam na igreja, que eles vejam em casa, que vejam aonde for, vejam a mesma autenticidade, a mesma honestidade, a mesma verdade.
porque onde nós errarmos, eles vão atrás também. Gênesis capítulo 26, versículo 7. Isaac fez a mesma coisa. E perguntaram-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, e disse: é minha irmã. O que o pai dele tinha dito? É minha irmã. Ele falou a mesma coisa. Para que, porventura, dizia ele, não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Os filhos estão olhando, queridos irmãos, por isso vamos viver uma vida de autenticidade. E se você não é um homem de oração, eu não sou profeta, mas eu vou lhe dizer, os seus filhos não serão pessoas de oração. Como é triste chegar numa casa e os pais não têm coragem de fazer oração. É triste. Pedem para os filhos orar. Às vezes pedem para a criancinha orar, porque o pai não está acostumado a orar. Como é triste quando sabemos que as pessoas não fazem o culto doméstico. Qual será o resultado na vida dessas crianças? Não haverá culto doméstico na vida dessas crianças também, quando forem adultos. Se você é um estúpido com a sua esposa, desculpe a franqueza, mas o seu filho será estúpido com a esposa dele, também com a sua nora, e vai sobrar para você, que vai ter que resolver os problemas, apagar os incêndios dentro da sua própria casa. Vamos viver uma vida de autenticidade, porque os filhos estão olhando, e as palavras convencem, mas o exemplo arrasa. Em segundo lugar, queridos e amados irmãos, vamos também observar que os pais devem ser autoridade para os filhos. Estamos vivendo uma crise de autoridade no mundo. Temos alguns irmãos aqui que são autoridade. Mas, infelizmente, há uma crise de autoridade no mundo. Alunos que não respeitam mais os pais, não respeitam mais os professores, não respeitam mais os policiais, não respeitam mais as ordens, não respeitam mais as leis. Todo domingo de manhã, quando venho abrir as janelas aqui, é triste demais ouvir o ronco que se ouve. Eu não sei quantas motos, mas fica uns 5 minutos ali na BR. Olha, imagine a BR lá. Ronco daquelas motos, com aquele motor possante, mais uns 5 minutos, fica aquele ronco, aquelas motos voando, colocando em risco a própria vida, colocando em risco a vida dos que estão ali trafegando normalmente. Semana passada, semana retrasada, quando estávamos voltando no sábado, lá de Nova Odessa, saímos lá depois do almoço, vindo na Bandeirantes, que é a melhor rodovia do Brasil, 3, 4, 5 faixas para cada lado, um espelho que é aquela pista. Eles vêm com aquelas motos 3, 4, 5, 10, 20, bum. Lá a rodovia é 120 por hora. Eles passam a mais de 200. Eu vi outro dia, gravaram 300 km por hora. Falta de respeito com a autoridade. Falta de respeito. Essa semana vi que pegaram um Camaro, um desses carros possantes de um traficante, e deram para a Polícia Federal para pegar esses que ficam fazendo racha por aí. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Falta de respeito, falta de autoridade, falta de temor ao Senhor. Não aprenderam em casa a respeitar o pai, não a respeitar a mãe, cresceram como reizinhos, cresceram como se fossem as autoridades, mandando e desmandando, e hoje não respeitam nada, não respeitam os outros, não respeitam o silêncio, não respeitam ninguém. Essas pessoas que ficam com esses carros de som barulhentos de manhã, de tarde, de noite, seja a hora que for, não aprenderam a ter respeito, não respeitam nem os próprios ouvidos. Quando íamos a Balsa Nova, 6 anos servimos ao Senhor em Balsa Nova, lá tinha um sujeito que andava com o Fusca caindo aos pedaços, mas encheu o carro com aquele sonzão que eu não sei nem quanto custa aquilo lá, e andava, perturbava. O templo que nos servimos ao Senhor era minúsculo, passava na frente, vibrava até as janelas. O que aconteceu? 2 anos depois, o rapaz foi no médico, estava com problema nos ouvidos, problemas irreversíveis nos ouvidos. Imagina, dentro aqui a gente escuta aquele som tremendo, dentro do carro, imaginem vocês, pessoas que não aprenderam a respeitar a autoridade. Como nós precisamos ensinar os nossos pais, os nossos filhos, pais, vocês são autoridade. Se você falou não, é não. Se você falou sim, é sim. E o que passa disso, o que a Bíblia diz que é? De procedência maligna. Tem pais que prometem uma coisa e não fazem, e os filhos estão vendo. Depois crescem sem palavra, por quê? Aprenderam com o pai. Os pais que dizem que vão fazer e não fazem, os pais que vão corrigir e não corrigem, os filhos estão vendo. Meu pai não tem palavra. Meu pai não tem palavra. E não são autoridade.
Cuidado com o que você fala dentro de casa também. Durante a semana ali, uma história muito triste de um casal que tinha um filho pequeno e o filho ficou doente. Aí telefonaram para o pastor: pastor, nosso filho está doente, pode vir aqui por favor orar por ele? E o pastor foi, com todo amor, o pastor foi lá, chegou lá, orou pelo menino, e o menino andando de um lado para o outro, olhando para o rosto do pastor, olhava de um lado, olhava do outro. Pastor, mas o que aconteceu de errado? Será? E olhava de um lado, ia do outro, olhava do outro. Até o pai se incomodou com aquilo. Filho, senta, o que você está fazendo? Não para de olhar para o pastor. Não, pai, é que você falou que o pastor tem duas caras e eu só estou vendo uma cara nele aqui. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou falando dessa história que eu li, mas eu conheço uma senhora que me falou. Eu fiquei então impressionado porque ela cresceu num lar cristão. Pelo menos nominal. Ela cresceu, o pai era diácono na igreja, a família cantava no coral, e aquela senhora afastada do Senhor, e eu cheguei para ela e perguntei: mas por que você está longe do Senhor? Seu pai é diácono, sua família canta no coral, por que você está afastado do Senhor? A história do menino eu li, mas essa história eu vi. Ela falou assim: porque eu vi hipocrisia na minha família. O meu pai era diácono, minha família cantava no coral, mas quando entrávamos no carro, era descer a lenha nesse, era descer a lenha naquele, era falar mal do pastor, era falar mal do... Meus irmãos, e ela falou: eu vi uma hipocrisia muito grande, porque iam lá na frente cantar, orar, mas era uma hipocrisia muito grande. Esses pais não têm autoridade. Pais que não fazem o culto doméstico não têm autoridade para mandar os filhos fazerem o culto doméstico. Pais que não vão à igreja não têm autoridade para mandar os filhos para a igreja. Temos a vida do nosso querido irmão Davi do passado, o mais querido rei de Israel. Davi era um homem bem sucedido no governo, mas dentro de casa ele era um fracasso. E essa semana eu li de novo aquela frase: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Você pode ser bem sucedido profissionalmente, mas se a sua família é um farrapo, um arremedo de família, você é um fracassado. Davi, ele era muito querido, até hoje é o mais querido rei de Israel, mas dentro de casa ele era um fracasso, porque ele não tinha autoridade para falar para os filhos. Um dos seus filhos, Amon, se apaixonou pela própria irmã, e forçou a própria irmã, e violentou a própria irmã. E quando lemos a história, não é admirável, você que já leu várias vezes essa história, eu fico indignado com a vida de Davi, porque ele não falou nada. Ele soube o que Amon fez, ele soube o que aconteceu com Tamar, mas ele não falou nada. Está escrito na Bíblia, os irmãos já leram, ele não falou nada. E por que ele não falou nada? Vamos imaginar agora, Amon forçou Tamar, depois desprezou Tamar, aí ela saiu pela rua, Davi não falou nada. Vamos imaginar agora Davi chamando Amon: Amon, por que você fez isso? O que Amon ia falar para ele? Ele não chamou nada porque ele não tinha autoridade. O que Amon ia falar para ele? Pai, está lembrado de Batseba? Está lembrado, pai? Está falando aqui de mim, pai. Por que o senhor fez o que o senhor fez? O senhor até matou o marido dela. Ele não tinha autoridade. Pais, nós devemos ter autoridade. Você faz o culto doméstico, então você tem autoridade para cobrar do seu filho. Você faz o seu culto particular, então você tem autoridade. Você é fiel nos cultos na igreja, então você tem autoridade. Se você não é, desculpa, mas logo depois, assim que os seus filhos criarem asinhas e saírem, já não terão mais compromisso na igreja do conselho. Sejamos exemplo, porque o exemplo arrasta. Quase 20 anos já, nosso pai foi promovido ao lar celestial. Ele não precisa estar aqui. Eu venho porque eu sigo o exemplo que ele deixou. Só 2 domingos, nos 42 anos que eu convivi com meu pai, só 2 domingos eu vi ele fora da igreja. Os 2 domingos ele estava internado no Hospital Angelina Carol. Os outros domingos, com chuva, com sol, doente ou não, ele estava aqui na casa do Senhor. Com doença no mundo, ele estava na casa do Senhor. E o exemplo dele me abraça. Davi não tinha moral para falar para o seu filho. E o que foi na vida de Davi? Um fracasso.
um filho cometendo incesto com a irmã, um filho matando o outro, vários inclusive. Absalão matou Amon, Salomão matou Abiatar, esqueci o nome do outro lá agora, matou outro irmão, uma tragédia atrás da outra, o próprio filho usurpando o trono do pai, o próprio filho subindo na cama do pai. Que nojo, que tragédia. Por quê? Porque não tinha autoridade para falar. Você tem autoridade para falar? Não se compra autoridade, não tem lugar para vender, tem que viver cada dia. Para construir uma vida é um dia de cada vez, tijolinho por tijolinho, para colocar a vida na vontade do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Mas para destruir é um descuido, uma falha, e a sua vida vai por água abaixo. Vamos tomar cuidado, irmãos, para sermos pessoas exemplares para os nossos filhos e termos autoridade. Em terceiro lugar, vamos ver também que os pais devem zelar pela vida espiritual dos seus filhos. Olhemos de novo para Jó, capítulo 1, versículo 5. Eu gosto muito desse versículo. Jó, capítulo 1, versículo 5. Como é admirável a vida do nosso amado irmão Jó. Exemplo para nós de paciência, exemplo para nós de perseverança, exemplo para nós de um pai exemplar. Pais, vamos olhar para a vida de Jó e eu seguir o seu exemplo, lendo aqui em Jó capítulo 1, versículo 5. Os filhos faziam banquetes, ele tinha 10 filhos, eles eram bem ricos, ele era o maior do Oriente. Dinheiro para eles não era problema, podiam fazer quantos banquetes quisessem. Eram 7 filhos, cada dia da semana, segunda na casa de um, terça na casa de outro, quarta na casa de outro, quinta na casa de outro, sexta na casa de outro, cada dia banquete. Convidavam as 3 irmãs, elas nem precisavam fazer, porque eles faziam. Fazer churrasco não era problema para eles, porque eles tinham um gado a dar e vender. Eles não tinham problema, podiam fazer. Mas é admirável a vida do nosso irmão Jó. Você tem sido zeloso como Jó tem sido também? Se não é até aqui, peça a Deus ajuda para ser a partir de hoje. A partir de hoje, procure ser exemplar e zelar pela vida espiritual dos seus filhos também. Jó capítulo 1, versículo 5. Sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Que horas você acordou hoje? Não precisa responder. Não é para me exaltar, mas às 4 da manhã eu estava acordado orando por vocês, irmãos. Não é para exaltar, é para a glória de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Orando pelas esposas que ainda não são salvas, orando pelos maridos que ainda não são salvos, orando pelos filhos rebeldes, orando pelos que estão descuidados, orando pelos que estão esfriando, orando pelos que estão adormecidos, orando pelos que estão, o nível do azeite está chegando lá embaixo já, lá embaixo. Daqui a pouco começa a fumegar a coisa. Levantava de madrugada. Você tem levantado de madrugada e chorado diante de Deus: Senhor, salva meu filho, Senhor, salva minha filha, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva os meus familiares, Senhor, salva. Levante de madrugada, perca alguns minutos de sono, mas invista na vida espiritual. O resultado vem. Nenhuma oração deixa de ser respondida. A Larissa e eu temos orado e chorado diante de Deus. Quando eu oro, eu choro diante de Deus por aquelas 2 senhoras que Deus colocou na nossa vida. E ainda ontem nós estávamos: Senhor, algum motivo o Senhor tem para colocar isso? Do nada, as 2, uma perto da outra, em tempo perto uma da outra, uma lá da Letônia e outra aqui de Curitiba. As 2 lá da Letônia, na verdade, mas uma mora aqui. Ontem era aniversário do filhinho da senhora que mora aqui em Curitiba. Até ainda arredia o Evangelho. Eles comprou uns presentinhos, fomos lá levar para o menininho. Mas cada dia orando, e que Deus abençoe. Ela me proibiu até de falar sobre Deus. Me proibiu de falar, não me fale mais sobre Deus. Mas eu falei: você pode nos proibir de falar, mas você não pode nos proibir de orar com você. E já convidamos ela para vir aqui. Eu tenho fé que um dia nós vamos vê-la aqui sentada, cultuando a Deus conosco também, louvando ao Senhor. Mas oramos chorando.
aquela lá da Letônia que seguiu até o budismo. Ontem até falei para a Larissa, olha amanhã a mensagem que ela mandou. Mensagem de fé. Mensagem de fé. Um pastor escreveu uma mensagem, ela leu, gostou da mensagem, falando sobre fé, que fé é como pular do trampolim. Depois que pulou do trampolim, o trampolim ficou para trás. Não atingimos ainda a lâmina de água lá embaixo, mas estamos indo para o objetivo, estamos chegando, e a aterrissagem será segura, se tivermos fé. Falei para a Larissa, olha só, Deus está respondendo. Nós não estamos lá para evangelizar, mas estamos aqui para orar. Todos nós podemos orar como Jó orava pelos seus filhos. Levante mais cedo e ore. Você que tem filha, está orando já pelo seu futuro genro, vai fazer parte da sua família. Nós oramos dentro de casa, já até pelo filho, pela filha que Deus vai dar para o Álvaro, para a Álida, já oramos para que Deus abençoe. E que os nossas futuras netos, não sei o que Deus vai, que sejam todos tementes ao Senhor. Não sabemos quem será a esposa do Andrezinho, mas oramos por ela já há anos. Que Deus a prepare agora. Que Deus a prepare agora e que cresça num lar cristão, porque isso fará toda a diferença no futuro. Uma pessoa que cresce num lar cristão, cresce de uma maneira equilibrada, de uma maneira mais harmoniosa, vai evitar muitos problemas lá na frente. Você ora pelo seu futuro genro, pela sua futura nora. Vamos orar, levante de madrugada, perca alguns minutos de sono, mas ganhe uma alegria na sua vida, porque vale a pena. Jó levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Faça continuamente, irmão, ore e seja zeloso na vida espiritual. Não dê sossego aos seus olhos, não dê descanso aos seus olhos, enquanto você não orar e não vê-los todos servindo ao Senhor. Vamos orar, confiar no Senhor. Vale a pena, meus irmãos, e não é um tempo perdido. Nós já ouvimos aqui a ilustração de uma mulher chamada Susana Wesley. Susana Wesley, Larissa já contou sobre ela. Ela foi a mãe de John e Charles Wesley. 2 pastores que serviram ao Senhor nos anos 1700, começo dos anos 1800. Susana Wesley, sabe quantos filhos ela tinha? 17 filhos. Naquela época as famílias eram grandes, né? Quando eu era criança as famílias eram grandes, tinham 7, 8, 10, 12, 15 filhos, eram famílias grandes. Susana Wesley tinha 17 filhos. Sabe quantas horas Susana Wesley dedicava por semana para os seus filhos? 17 horas. Para cada filho, 1 hora por semana, para falar sobre o amor de Deus, para falar sobre as experiências na palavra de Deus, para orar com seus filhos. 17 filhos, 17 horas por semana, 1 hora por filho. Queridos, vamos seguir esses exemplos, porque vale a pena investir na vida espiritual, ser exemplo na vida espiritual, para não sofrermos depois as consequências. O versículo tema aqui da escola, escolhido pelo nosso pai, pela Larissa, pela minha mãe também, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Zele pela vida espiritual do seu filho, porque depois que você envelhecer, que você não estiver mais aqui, meu pai já não está mais aqui, mas eu estou seguindo as pisaduras dele. Eu era criança, na Itagaçaba, nós andávamos por aquelas picadas, e eu lembro meu pai indo na frente com aquela bota dele, pisando aqueles passos largos, e eu ia atrás com as pernas curtinhas, eu tentava pisar nos mesmos passos que ele. Os filhos vão seguir os nossos passos, os filhos vão fazer o que nós fazemos. Quando a Álida e a Bia eram pequenininhas lá em casa, elas pegavam roupa da Larissa e vestiam lá a roupa da Larissa e brincavam de serem professoras também. Brincavam lá. Os filhos seguem um exemplo. Se você for verdadeiro, honesto, temente ao Senhor, espiritual, qual será o resultado? A família abençoada pelo Senhor. Vamos abrir para Atos capítulo 16, versículo 31, quando o apóstolo Paulo e Silas estavam presos lá
em Filipos, que o carcereiro chegou e depois de ter acontecido o terremoto, a prisão ter sido aberta, todos poderiam ter sido libertados ali, podiam fugir, ninguém fugiu, todos estavam lá. Apóstolo Paulo responde à pergunta do carcereiro. O carcereiro viu aquilo lá e ficou impactado com o testemunho e perguntou: senhores, o que é necessário fazer para me salvar? Eu gosto da resposta que Paulo dá. A resposta que Paulo dá é uma resposta de fé. Ele falou assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É linda essa resposta, irmão. Uma pessoa genuinamente salva, ele vai ser um exemplo, vai zelar pela vida dos teus filhos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31, diz a palavra do Senhor. E eles disseram, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Os teus filhos vão ver, carcereiro. Os teus filhos vão ver a transformação na sua vida. Os teus filhos vão ver o seu compromisso. Os teus filhos vão ver a sinceridade. Sabe por que muitos filhos não levam Deus a sério? Sabe por quê? Porque Deus não é levado a sério em muitas. Deus não é levado a sério. Muitos fazem inclusive brincadeiras e palhaçadas com Deus, a chocarrices. Irmão Alex inclusive falou sobre isso para um colega. Chocarrice é ficar fazendo essas graceiras, essas brincadeiras que não tem a menor graça. Eu falo para as pessoas: não me contem piadas sobre Deus, porque eu não acho graça e ainda chamo a atenção. Mas quanta gente brinca. E essa senhora em Curitiba, ela é ateia. Já falei para os irmãos por quê. Ela nasceu num lar dito cristão, que nunca iam para a igreja. Eram cristãos nominais, nunca iam para a igreja. E ainda, quando falavam de Deus, Deus é o nosso refúgio. Dali para frente, irmãos, não dá para falar o que eles falam. Ela cresceu nesse ambiente, o coração dela foi sendo pisoteado. O coração pisoteado. A semente na beira do caminho não faz mais diferença nenhuma. Como nós precisamos tomar cuidado. Deus seja respeitado na sua casa. Durante a semana ali, de novo, Deus falando lá em Deuteronômio: falarás na tua casa sentado no teu caminho, deitando, te levantando, escreverás nos umbrais da tua casa, na tua testa, na tua mão. Fala sobre Deus, fala sobre o Senhor. Não brinca, não toma o nome de Deus em vão. Sejamos cuidadosos, zelosos para com Deus. Devemos zelar pela vida espiritual dos nossos filhos. E ainda, para terminarmos, o exemplo de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Timóteo foi um pastor zeloso da palavra do Senhor, não porque aprendeu com o apóstolo Paulo, não. Ele aprendeu com quem? Timóteo aprendeu com quem a palavra de Deus? Temos aqui a resposta. Timóteo aprendeu dentro de casa, com a avó Lloyd, com a mãe Eunice, aprendeu dentro de casa. Os seus filhos estão aprendendo, não aqui na igreja, aqui até aprendem alguma coisa, mas lá em casa. Quando os pais colocam os filhos aqui na escola, filhos rebeldes, e querem que a escola faça uma transformação, eu falo: aqui eles só passam 4 horas conosco, 20 horas eles passam com vocês em casa. Muitos filhos são rebeldes porque vêm dentro de casa rebeldia. Pais relaxados, desleixados, briguentos, tantas situações que eles veem. Os filhos são rebeldes. Apóstolo Paulo escreveu a Timóteo essa palavra, diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a meninice, lá em casa, a vovó Lloyd, lá em casa, a mamãe Eunice, sabes essas sagradas letras que podem fazer de sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Pastor Billy Graham, que faleceu recentemente aos 100 anos de idade, foi um evangelista que rodou o mundo levando a palavra do Senhor, veio inclusive no Brasil também, um servo valoroso de Deus. Mas ele sempre dizia: eu seria uma pessoa sem Deus
Se não fosse a minha mãe lá na fazenda, não tinha luz elétrica, não tinha chuveiro, não tinha água encanada, lá na fazenda. A mãe colocava uma bacia no chão, isso me faz lembrar a minha infância, era assim também. Nós tínhamos uma baciona lá em casa, esquentávamos água no fogão a lenha, colocávamos água na bacia. Já tomou banho de bacia? Pastor Billy Graham, lá na bacia, enquanto ele tomava banho, a mamãe ia ensinando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A mãe de Billy Graham ensinou esse capítulo 23 de Salmo para ele. E ele se tornou um evangelista mundial. Eu falei de cor agora o Salmo 23. Sabe quem me ensinou? Não foi o meu pai pastor, foi minha mãe dentro de casa. Pais e mães, nós temos uma grande responsabilidade. Quantos versículos da Bíblia o seu filho ou sua filha sabe? Quantos capítulos da Bíblia o seu filho ou sua filha sabem de cor? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Vamos ensinar, vamos zelar pela vida espiritual. Jó levantava de madrugada, acorde mais cedo a partir de amanhã. Ore mais pelo seu marido rebelde, pela sua esposa rebelde, pelo seu filho rebelde, pelo seu filho descuidado. Oremos por eles. Deus certamente responde. Os pais têm um exemplo, têm uma influência muito grande na vida dos filhos. Essa história quem conta para mim é o meu irmão Daniel, porque eu era muito pequeno para lembrar disso. Mas quando eu nasci, em 1961, estávamos eu e minha mãe lá no hospital, Vitor do Amaral, lá na 7 de setembro, né? 7 de setembro? Silva Jardim, Iguaçu, Avenida Iguaçu. E lá foi o meu pai e meu irmão Daniel com um táxi preto me buscar. Curitiba naquela época os táxis eram pretos, foram lá me buscar. Meu pai foi me buscar no hospital. Meu pai me ajudou a ensinar a aprender a andar. Meu pai me ajudou a aprender a andar de bicicleta. Meu pai me ensinou a palavra de Deus. Meu pai me conduziu a Cristo. Meu pai me batizou no dia 25 de junho de 1972, no Rio Curralinho, ali na divisa entre Quatro Barras e Pirapora. Eu fui batizado pelo meu pai. Nosso casamento foi meu pai que fez. Quando minhas filhas nasceram, ele apresentou as nossas filhas. No primeiro culto de batismos aqui nesse templo, o templo não estava nem acabado, só tinha as colunas e tinha o batistério aqui. Nossa filha Sibila foi batizada aqui no primeiro culto, nosso pai batizou. Ainda não estava nem acabado o culto. Os pais têm uma influência muito grande. Quando você não estiver mais aqui, seu filho poderá dizer: o meu pai me conduziu a Cristo. O meu pai era autêntico servo do Senhor. O meu pai levava a sério a vida cristã. O meu pai levantava de madrugada, como Jó, para orar por nós. E meu pai me repreendia quando eu estava errado também. Com 17 anos, depois de crescer na igreja, comecei a achar que o mundo é que estava certo e meu pai que estava errado. E viver na igreja, essa vida de renúncia, não é para mim. Ao contrário de Davi, meu pai chegou para mim e me falou, lembro até hoje: ou você volta para Cristo e para a igreja, ou você vai perder o seu pai rapidinho, porque eu vou morrer de desgosto de ver um filho meu longe do Senhor. Meus irmãos, meu pai tinha autoridade para falar. Ele tinha autoridade por quê? Porque ele não faltava na igreja. Se meu pai faltasse na igreja, ele não tinha moral nenhuma para falar para mim. Não tinha moral, eu ia rir do rosto dele. Quem é o Senhor para falar? Vem falar o quê? Ele nem podia falar porque não tinha autoridade. Ele podia falar, por quê? Porque ele não faltava. Doente ou não, ele estava na igreja do Senhor. E orava por nós. E ali minha mãe pode perguntar. Ele era bem magrinho, sabe por quê? Porque se algum filho ou algum problema
ele se punha em jejum e orava até que o problema fosse resolvido. Vamos zelar pela vida espiritual dos nossos filhos e irmãos. E não descanse enquanto não ver toda a sua família servindo ao Senhor. Deus abençoe todos os pais, todas as famílias aqui da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, temos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegando sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, temos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, temos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, para o seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, como pais cristãos, a sermos realmente exemplo para os nossos filhos, ó Deus. Vivermos uma vida de autoridade. Só seremos autoridade se estivermos de acordo com a Tua palavra. Oh Deus, tantos pais perderam autoridade porque não vivem o Evangelho, não vivem como deveriam viver. Davi falhou e não tinha autoridade com os seus filhos. Ajuda-nos então a vivermos tão autenticamente que não precisaríamos nem falar. Os filhos vão ver a diferença, a autenticidade em nós. Ajuda-nos também a zelarmos pela vida espiritual dos nossos filhos, netos, descendentes. Ó Deus, que todos estejamos orando mais tempo de joelhos, mais longe iremos, menos tempo de oração, mais fracassos certamente virão. Então nos ajude, Senhor, a vivermos para o Senhor e conduzirmos os nossos filhos, que é a responsabilidade do Senhor, que o Senhor nos concede. E é a maior responsabilidade, é o maior privilégio que conduzir os filhos no caminho do Senhor. Abençoe todas as famílias aqui da Tua igreja
que todos estejamos firmados em Ti e na Tua palavra, e também no trabalho, na comunhão, na igreja, nos cultos, Senhor. Tem sido uma tragédia na vida de muitas pessoas que estão adormecendo, que estão se esfriando, que estão se afastando, a chama está se apagando pelo descuido espiritual. Então desperta, e que todos os vigilantes estejamos orando pelos que estão descuidados. Oramos que o Senhor leve em paz todos os irmãos, dando uma boa semana, trazendo-nos de volta na quarta-feira para o culto de oração com alegria. Nos reuniremos aqui em Teu nome e para a Tua glória e louvor. E fale aos nossos corações também na quarta-feira pela Tua eterna e maravilhosa palavra. Cuida do irmão Joelson, cuida do irmão Alex, cuida do irmão Robson, com os seus caminhões, viajando, cruzando o Brasil. Guarda-os e proteja-os de todo mal. Nossos irmãos nos hospitais, médicos, enfermeiros, os da administração hospitalar, as psicólogas também, os demais irmãos nas suas atividades, cada um, ó Deus, proteja da pandemia, dessa doença que está atingindo o mundo, mas principalmente proteja do pecado, que é pior, a maior desgraça deste mundo, Senhor. Oramos então confiados e agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Com o pós-lúdio, oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana, feliz semana, abençoada semana a todos os amados irmãos, e até quarta-feira, com a permissão do nosso Mestre.